Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabelle da Costa Ângelo, professora no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária aqui da instituição. E também sou uma das coordenadoras da grande área Ciências Agrárias, juntamente com os professores Murilo e Irene. Olá, eu sou Murilo Machado de Barros, professor do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos coordenadores da área de Ciências Agrárias. Olá, meu nome é Irene, também sou coordenadora da área de Ciências Agrárias, sou professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária do Instituto de Veterinária da Rural. Hoje, nós teremos a sessão de apresentações orais da grande área Ciências Agrárias. Cada sessão terá duração de 1 hora, com videopôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui também na descrição do vídeo. O autor, apresentador e seu orientador precisam estar presentes na sessão, na sua respectiva apresentação, porque os avaliadores presentes farão a avaliação pelo chat após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nessa sessão também está disponível na descrição do vídeo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos e agora pela participação na avaliação dos vídeos pôsteres.
Muito obrigado por sua contribuição. E dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também fiquem à vontade para deixar as suas questões no chat, que com certeza eles irão responder. Outra informação importante, para os autores, é importante que vocês respondam às perguntas dos avaliadores. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados no final do evento, e um dos requisitos dessa avaliação é a participação de vocês aqui junto aos avaliadores. Ótimo evento a todos. Bom evento para todos, pessoal. Ótimo evento, pessoal. Bom dia aos participantes da RAIC e RAIDTEC 2020. Eu me chamo Aline Gomes Pimenta e vou apresentar a vocês o meu trabalho que tem como tema identificação de póleos ingeridos pela joaninha Cicloneda sanguínea, Coleóptera coccinellide, em cultivo agroecológico de hortaliças. As joaninhas que têm entre suas presas os pulgões podem apresentar hábito polinívoro ou nectarívoro na ausência de sua presa ou escassez, ou seja, elas podem se alimentar dos recursos florais, como pólen e néctar. Esse trabalho foi realizado no módulo de cultivo orgânico intensivo de hortaliças, localizado na fazendinha agroecológica do quilômetro 47, em Seropédica, Rio de Janeiro, onde foram distribuídas 88 armadilhas adesivas amarelas em pontos georreferenciados. Após a coleta, as joaninhas foram levadas ao Centro Integrado de Manejo de Pragas, o CIMP, localizado na Universidade Rural, onde elas foram dissecadas e posteriormente levadas ao Laboratório de Palinologia do Museu Nacional para passarem pelo processo de acetólise, onde ocorre a degradação do conteúdo celular para a caracterização dos grãos de pólen possivelmente ingeridos pelas joaninhas. Os resultados foram que 3.524 grãos de pólen recuperados do trato digestivo de 520 adultos de Cicloneda sanguínea. Foram identificadas 13 famílias de angiospermas. Melastomataceae representou mais de 70% do total dos grãos de pólen identificados. 7 espécies de grão de pólen foram identificadas: Amaranthus viridis, Canavalha inciformis, Citrus aurantium, Coriandro sativa, Miconia cuspidata, Sambucus niger e Zea mais. A conclusão foi que os adultos de Cicloneda sanguínea, além de predar pulgões, sua presa preferida, exibem hábito polinívoro, indicando que o sistema de produção vegetal deve incluir plantas floríferas que provenham pólen para auxiliar na conservação dessa joaninha predadora. Por fim, eu quero agradecer à Universidade Rural, ao CNPq, à CAPES e à FAPERJ. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Robert Ferreira e vou apresentar o trabalho intitulado como Caracterização da matéria orgânica de organossolos fólicos na região sudeste do Brasil. Pouco se conhece sobre os ambientes saltomontanos no Brasil, apesar de sua acentuada valorização arquiteturística atual. Esse ambiente, que é frágil, ainda carece de estudos para que estratégias de conservação e preservação sejam estabelecidas. Dentre os componentes desse ambiente, destacam-se organossolos fólicos que podem influenciar com danos de carbono e também contribuir para o abastecimento de aquíferos. Tais solos, em função das baixas temperaturas da vegetação, tendem a apresentar horizontes e ou camadas de acumulação da matéria orgânica em diferentes graus de decomposição. Então, com isso, o estudo presente tem como objetivo caracterizar os atributos químicos e físicos e os teores de carbono orgânico total e das frações úmicas de organossolos fólicos na região sudeste do Brasil. Foram selecionados 8 perfis de solos da região sudeste do Brasil. Os perfis foram descritos e coletados segundo as normas do Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo. Foram coletados amostras nos horizontes e camadas do solo para a realização das análises químicas e físicas. E o estudo foi conduzido no Laboratório de Gênese e Classificação do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os perfis coletados foram nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo,
em Minas Gerais. Foram realizadas as análises para avaliação de fertilidade e COT, segundo Dona Gema, e para a caracterização de substâncias úmicas, usando a técnica de solubilidade diferencial descrita por Benítez. De maneira geral, para todos os perfis estudados, sendo aqui representados pelos perfis de São Paulo, observou-se baixos valores de saturação por bases e predomínio de H+, decorrente da grande quantidade de radicais carboxílicos e fenólicos oriundos da matéria orgânica. Quanto ao grau de decomposição na matéria orgânica, avaliado através de diferentes sínteses, verifica-se que todos os perfis apresentam um elevado grau de decomposição, sendo classificados como sápricos. No fracionamento da matéria orgânica, vão ser apresentados os valores de carbono nas frações ácidos úmicos, ácidos fluvídicos, umina e a relação entre essas frações, sendo representadas pelos perfis do estado do Rio de Janeiro, localizado em Itatiaia. De acordo com a tabela, podemos observar que o teor de carbono da fração umina foi maior em comparação às demais frações das substâncias úmicas, enquanto foi observado que parte do carbono desta fração é composta de resíduos sólidos na forma de compostos não umificados, que seriam os fragmentos de fibras e carvão. E em todos os horizontes, os teores de carbono da fração ácido úmico foram superiores aos teores de fração ácido fúlvico. Assim, as diferenças observadas nos teores das frações úmicas presentes nos solos expressam variações de origem pedogenética, permitindo, então, relacioná-las com atributos químicos e físicos do solo, além de interferências a respeito do manejo. Assim, podemos concluir que os organossolos apresentam similaridades quanto a alguns atributos, em especial aqueles relacionados ao grau de umificação da matéria orgânica. Essas são as referências. Muito obrigado. Meu nome é Juliana Corrêa Araújo. Vou apresentar o trabalho Desenvolvimento Vegetativo de Tipos Especiais de Arroz nas Condições Climáticas de Seropédica no Rio de Janeiro, como coautores Mariana Carolina Guimarães Xavier e Bruna Rafaela da Silva Menezes. O arroz é um dos principais cereais consumidos no Brasil, sendo o tipo branco e polido priorizado no mercado. Entretanto, existe uma demanda por padrões especiais, como o arroz vermelho, o cateto, os tipos aromáticos, o arroz preto. E o cultivo desses arrozes se dá principalmente em propriedades de agricultura familiar, sendo uma atividade que apresenta um potencial elevado de renda, uma vez que os tipos especiais possuem um alto valor agregado, sendo voltados para mercados específicos. A agregação de valor ocorre devido a propriedades únicas relacionadas a sabor, cor, textura, aroma, uso culinário e compostos bioativos presentes nesses grãos. Alguns dos fatores que afetam o desempenho agronômico e as características químicas dos grãos são o genótipo e as condições ambientais sob as quais ele é cultivado. Então, a avaliação de diferentes cultivares em distintas regiões e épocas de cultivo diferentes visam facilitar as decisões dos agricultores, bem como auxiliam melhoristas no desenvolvimento de cultivares de produção estável, que são adaptadas às diversas condições de cultivo e que atendam às demandas do mercado consumidor. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo desses genótipos especiais nas condições climáticas de Seropédica no Rio de Janeiro. O ensaio foi realizado no setor de fitotecnia aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em vasos mantidos a céu aberto, no período de janeiro a maio de 2021. Avaliaram-se 19 genótipos de tipos especiais de arroz. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com 19 tratamentos, 4 repetições e 2 plantas úteis por vaso. As plantas foram irrigadas por gotejamento e durante o ciclo foram realizadas 3 adubações, aos 35, aos 65 e aos 90 dias após semeadura. As avaliações ocorreram 7 dias após apresentarem floração plena e tiveram início em abril de 2021. As características avaliadas foram o comprimento da lâmina da folha, comprimento da folha bandeira, comprimento do colmo, altura da planta em centímetros. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott. Houveram diferenças estatísticas significativas entre os genótipos para todas as variáveis avaliadas, exceto o ângulo e o comprimento da panícula. Os resultados observados demonstram que os genótipos apresentaram um desenvolvimento vegetativo satisfatório, sendo possível seu cultivo sob as condições climáticas do verão-outono de Seropédica, indicando a viabilidade na produção de tipos especiais de arroz nesse período do ano. Essa foi a nossa bibliografia utilizada. Obrigada. Olá, eu sou Beatriz Calixto da Silva e vou apresentar o trabalho que tem como título Determinação do valor pH de compostos fermentados confeccionados com diferentes fontes de inóculo.
Os compostos fermentados do tipo bocashi apresentam um potencial para a fertilização do solo em sistemas agrícolas e as matérias-primas utilizadas são diversas, sendo a mais comum no Rio de Janeiro composta por 60% de farelo de trigo e 40% de farelo de mamona e micro-organismos que auxiliam no processo fermentativo e na redução do pH, principalmente as bactérias produtoras do ácido lático. Com isso, o pH é um indicador de qualidade desse tipo de composto. O objetivo desse trabalho foi determinar o valor pH de compostos fermentados inoculados com diferentes fontes de micro-organismos. O delineamento adotado foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições, e os compostos fermentados foram confeccionados por meio da mistura tradicional. Os tratamentos consistiram de, primeiro, produto comercial Embiotic, que foi ativado conforme a embalagem. O segundo e o terceiro, com micro-organismo coletado sob serrapilheira de bambu e serrapilheira de mata nativa, respectivamente. Essa coleta foi realizada com arroz cozido em calha de bambu, e essas calhas foram alocadas nos locais respectivos. O quarto tratamento, uma mistura não estéril, que foi utilizando somente os materiais e água para o seu umedecimento. E o quinto, uma mistura estéril, em que todos os materiais e a água foram autoclavados. Foi preparada a solução de inoculantes com 50 gramas de arroz para cada 50 litros de água. E no caso do Embiotic, 50 ml do produto ativado para 50 litros de água. O composto foi preparado por meio da mistura homogênea dos materiais e umedecimento com essa solução inoculante até chegar em teores de umidade entre 40% e 50%. Depois, esse material foi compactado em recipiente hermeticamente fechado e levado para a sala de incubação por 21 dias em temperatura estabilizada. Após esses 21 dias, obtemos esses seguintes resultados. O composto fermentado inoculado com micro-organismo de serrapilheira de bambu e o composto com serrapilheira de mata nativa apresentaram os menores valores de pH, indicando que a fermentação foi efetiva, seguidos pelo composto inoculado com Embiotic e a mistura não estéril, e por último, apresentando maior valor de pH, a mistura estéril, indicando que nesse caso a fermentação não foi adequada. Concluímos que a acidificação promovida pelos micro-organismos capturados na serrapilheira de mata nativa e em bambuzal podem ser utilizados como inóculo na produção dos compostos orgânicos fermentados, porque a sua faixa de pH é compatível com a associada às vias predominantes nesse processo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Rafael e vou estar apresentando sobre o trabalho intitulado Teores Naturais de Metais Pesados em Solos da região de Urucu, Amazonas. Os metais pesados estão naturalmente presentes nos solos e o aumento em suas concentrações pode ser devido a processos naturais e atividades antrópicas, como o tratamento inadequado de resíduos urbanos e industriais e o uso de agroquímicos. É muito importante a determinação dos teores de metais pesados para conseguirmos desenvolver legislações que facilitem o monitoramento e a remediação dessas áreas contaminadas. E foi nesse sentido que o trabalho objetivou a determinação dos teores naturais de metais pesados em solos dessa região amazônica e relacionou o conteúdo desses elementos com as características químicas e físicas desses solos. Como metodologia, avaliamos os teores dos metais cobre, manganês, zinco, cádmio, chumbo, níquel e cromo nas amostras superficiais desses solos. A análise química dos metais pesados nas amostras se deu em sistema aberto de digestão, com ataque ácido, utilizando-se o método EPA 3050B de US EPA 1996. Com relação à área de estudo, as amostras de solo foram coletadas na província petrolífera de Urucu, que está localizada no município de Coari, no estado do Amazonas. E o ambiente pelo qual foram feitas as amostragens de solo era de difícil acesso e não possuía quaisquer interferências antrópicas. Por isso, os teores de metais pesados foram considerados naturais. Com relação aos métodos, utilizamos do método analítico e estatístico, no qual, como analítico, realizamos as análises químicas e obtivemos os valores apresentados ao lado. Os altos teores de alumínio indicam a acidez do material de origem desses solos, uma vez que não havia interferência antrópica local que pudesse influenciá-los. E a baixa concentração de cátions de cálcio, magnésio, potássio e fósforo assimilável é explicada devido ao alto índice pluviométrico da região, fato que contribui com a percolação desses cátions no perfil do solo. Com relação ao método estatístico, o percentil P75, como recomendado pelo CONAMA, foi utilizado para determinar os valores de referência de qualidade dos metais pesados para cada um dos dois grupos formados na análise de agrupamento. Esse primeiro gráfico representa a média padronizada dos metais analisados nos dois grupos formados na análise de agrupamento. E ao analisarmos, podemos observar que o grupo 1 apresentou potássio, magnésio, cálcio, manganês, ferro e alumínio maiores que o grupo 2, e bem como o carbono orgânico, que também foi maior nesse grupo, que explica a maior CTC atribuída ao mesmo. E o grupo 2, além de apresentar maior densidade do solo, obteve os metais cromo, chumbo, zinco, cobre, fósforo e o pH maiores que o grupo 1.
Nessa tabela ao lado, podemos confirmar que o percentil utilizado para a determinação dos valores de referência de qualidade foi o P75, pois dessa forma seria considerado o valor mais restritivo e a diferença presente entre os solos. Como conclusão, temos que a escolha da divisão em dois grupos tornou possível uma comparação mais eficaz entre a diferença dos teores de metais pesados encontrados nos solos dessa região. E comparados com os outros valores de referência propostos para outros estados brasileiros, os valores de referência apresentados nesse trabalho mostraram diferenças significativas. E devido às diferenças na formação de solo que podem afetar cada região, estado ou área, essa singularidade confirma que cada estado precisa propor seus próprios valores de referência de qualidade. Muito obrigado. Olá, venho por meio deste vídeo apresentar um trabalho para vocês, cujo título é Plantas de cobertura do solo para a produção orgânica na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Geralmente, solos formados na Baixada apresentam baixa fertilidade natural e problemas com erosão hídrica, e, nessa região, a predominância de sistemas convencionais. Contudo, nos últimos anos, vem se adotando sistemas orgânicos, cujos necessitam de grandes aportes de matéria orgânica para atingir produtividades satisfatórias, principalmente em cultivo de hortaliças. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar diversas plantas de cobertura cultivadas de forma consorciada e solteira e sua influência sobre o aporte de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio e proteção do solo em sistemas orgânicos na Baixada. O experimento foi implantado em 2018 no Sítio do Sol, filiado à Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro. Um experimento longo em delineamento experimental em blocos casualizados, com parcelas subdivididas de dois sistemas de manejo. Um sistema convencional, onde o solo é revolvido com auxílio de uma enxada rotativa acoplada a um microtrator, e o sistema de plantio direto, ambos com 6 tipos de cobertura do solo e 4 repetições. Entre o final de 2019 e início de 2020, cultivou-se feijão de porco, crotalária e milheto, de forma solteira e consorciada. Nos consórcios, as proporções foram 100% e 50% das quantidades recomendadas por hectare em cultivos solteiros. E também temos um tratamento de plantas espontâneas. Com isso, vemos nos resultados de discussões que não houve diferenças estatísticas para os tratamentos entre os sistemas de manejo. Contudo, os maiores acúmulos de biomassa seca foram observados nos coquetéis de sementes, posteriormente na crotalária e em seguida no feijão de porco e milheto, em ambos os sistemas de manejo. As plantas espontâneas foram as que menos acumularam biomassa seca. Com isso, conclui-se que o melhor tratamento para a Baixada Fluminense de sistemas orgânicos são os coquetéis de sementes com 50% da proporção das sementes recomendadas para cultivos solteiros, pois apresentam valores de biomassa similares às proporções de 100% e superiores aos demais tratamentos, além de que apresentam menor custo na hora de aquisição das sementes. Olá, meu nome é Andressa Gonçalves Gomes e hoje eu vou apresentar o trabalho Produção de Massa Seca de Plantas de Atriplex no Mulária em função da aplicação de diferentes doses de cascalho de perfuração de petróleo em sistema de condução com e sem poda. Com o crescimento da indústria petrolífera, iniciou-se uma busca por novas tecnologias para a destinação dos resíduos gerados, e com isso o cascalho de perfuração de poços de petróleo é um resíduo que possui elevada concentração de sódio, e a Atriplex tumularia é uma planta que tem potencial para a fitorremediação de solos salinizados, por ela ser uma planta halófita. E com isso, o objetivo do trabalho foi a análise da produção de biomassa de plantas de Atriplex tumularia em diferentes doses, com diferentes tipos de condução, com e sem poda. O ensaio com plantas de Atriplex tumularia foi feito em casa de vegetação, em condições controladas de umidade e temperatura no Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com duração de 249 dias. O solo utilizado foi o plano solo áprico e o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 com 4 repetições, resultando em 40 unidades experimentais. Ou seja, foram 5 doses com 2 formas de condução das plantas, com e sem poda. As análises estatísticas foram feitas através do programa CIVAR,
por análise de variância, teste de Tucker para fatores qualitativos e análise de regressão para os fatores quantitativos, que são as doses. Foi feita a coleta da parte aérea ao final do experimento e a determinação da massa seca após a secagem em estufa de circulação forçada a 65 graus Celsius. As doses utilizadas foram 0, 5, 10, 20 e 40 megagramas por hectare e o sistema de condução foram com e sem poda. Aqui é possível observar imagens da retirada do meio-sistema apical a 5 centímetros, a padronização das plantas e a instalação do ensaio. Aqui o gráfico 1 mostra a condução de plantas com poda, em que a massa seca aumentou de forma linear até a aplicação de 40 megagramas por hectare de cascalho. Assim, acredita-se que a quebra da dominância apical poderia induzir um estímulo para o desenvolvimento das gemas axilares, podendo promover aumento de produção de biomassa e, como consequência, a maior extração de sódio no solo. Já no gráfico 2, mostra a condução sem poda. Os dados apresentam um comportamento quadrático, com a produção de massa seca aumentando com o aumento das doses até determinado ponto, tendo um decréscimo para o maior dose, onde as plantas apresentam morte no meristema apical. Foi possível determinar o ponto de máxima produção, que seria pela aplicação da dose equivalente a 23,08 megagramas por hectare. Com isso, pode-se concluir que o sistema de condução com poda permite aplicar doses maiores de cascalho sem prejudicar a produção de biomassa das plantas, tendo assim potencial para maior absorção de sódio. Muito obrigada. Sou a Viviane Cruz de Almeida e vou apresentar o trabalho Característica morfológica em genótipos de arroz, das outros autores, Juliana Correia Araújo, Bruna Rafaela da Silva Menezes. Esse resumo sendo da minha iniciação científica voluntária, de pesquisa de trabalho PIBIT 1545-2019. O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo, destacando-se por apresentar alto valor nutricional, se tornando importante a conservação desse recurso genético e sua caracterização para o uso do programa de melhoramento genético vegetal. O objetivo desse trabalho foi variar a característica morfológica de novos genótipos de arroz e verificar a divergência genética entre os genótipos. O nosso experimento foi conduzido na própria Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, entre os meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020. O treinamento utilizado foi o integralmente casualizado, com 6 repetições. Essa foto é a foto do nosso experimento. As características morfológicas variadas foram ângulo das folhas, bandeira, altura da planta, comprimento da panícula, diâmetro do cômodo. E todos esses dados gerados foi rodado no programa Genes. E a gente observou que os genótipos que apresentaram maior altura foram BRS Esmeralda, Carolina Gold, Vermelho Vigia, ENA AR 1601 e Cateto de Sequeira. Na característica comprimento do películas, os genótipos BRS Esmeralda, ENA AR 1601, Cateto Sequeira, Carolina Gold e AC 201 apresentaram maior comprimento película e tiveram diferença significativa. O relação comprimento do cômodo, o genótipo Carolina apresentou maior valor e comprimento de ambos não teve diferença significativa. Conclusão que teve divergência genética entre genótipo comprimento do cômodo por 49% e houve formação de grupo formação de grupos de agrupamento, tendo a Carolina Gold apresentando genótipo isolado e o meta-agrupamento foram concordantes e eficientes na formação de grupos heterotróficos. Olá, meu nome é Eduardo Guerra Brasilino e irei apresentar sobre o efeito do extrato natural sobre o crescimento de plantas de cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor do mundo de cana-de-açúcar, e essa cultura é de extrema importância econômica, pois é matéria-prima para a produção de alimentos, bebidas alcoólicas, biocombustíveis e também de bioenergia. Uma grande tendência para a produção agrícola no geral, não só para a cana-de-açúcar, é otimizar o meio produtivo com baixo custo e que mesmo assim proporcione um alto vigor para as plantas.
E o uso de produtos naturais acaba sendo uma ótima opção, não só para grandes, mas também para pequenos produtores. Um desses produtos é o ácido ou extrato pirolenhoso. Ele é obtido na produção de carvão durante a carbonização da madeira e é composto por água e diversos elementos químicos, inclusive já usado no meio agrícola. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho do produto no crescimento de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido em casa de vegetação fechada na área experimental do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de Seropédica. A cana-de-açúcar da variedade RB8675-5 foi produzida por brotação de mini-toletes e cultivada em solução nutritiva em sistema hidropônico do tipo floating. E essa solução era composta por NPK mais micros, quilato de ferro do tipo ETDHA e nitrato de cálcio. E esses 3 adubos contêm toda uma gama de nutrientes que é necessário para o crescimento das plantas. E a duração total do experimento foi de 56 dias. Essa solução foi trocada semanalmente e manteve seu pH de 5,7 e a condutividade elétrica de 1,5 milisiemens. Bom, e com relação à aplicação do produto, ele foi feito a partir da 3ª semana de cultivo via pulverização foliar, toda semana. A dose da cauda foi crescente e com a dose de controle à parte foi feito o seguinte: pulverização com 2 ml por litro com pH de 4,92, pulverização com 4 ml por litro e pH de 4,42 e por final pulverização com 6 ml por litro com pH de 3,97. E no final do experimento verificou-se que as plantas que foram pulverizadas com a cauda com 2 ml por litro apresentaram uma maior massa fresca, comprimento e diâmetro do colmo, que era respectivamente o que se buscava avaliar nelas. E apesar disso tudo, ainda é necessário que se faça experimentos com o produto no campo, para que se possa avaliar melhor o desempenho dele e os seus efeitos sobre o crescimento de plantas de cana-de-açúcar. Agradeço a atenção e tenham todos uma ótima semana. Olá, sou Gabriela Camargo Medeiros, graduando em Agronomia. Apresento meu trabalho, Avaliação Temporal do Efeito do Fogo em Propriedades Químicas, Físicas e Estoque de Carbono de Solos sob campos de altitude no PNI, Parque Nacional do Itatiaia. Esta pesquisa é parte de um projeto integrado no PNI com financiamento da FAPERJ. Neste trabalho, são apresentados resultados de estudo que irá contribuir para a prevenção de incêndios florestais que ameaçam a biodiversidade das unidades de conservação, incluindo o PNI. O objetivo foi avaliar o efeito a curto e médio prazo da queima prescrita nas propriedades químicas e na matéria orgânica do solo nos campos de altitude do PNI. Para isso, foram construídos aceiros negros para auxiliar na gestão e no controle do fogo dentro do parque. A criação dos aceiros impede o avanço das chamas e reduz o material combustível no local. As coletas das amostras de solo foram feitas antes da queima e 10, 30, 90 e 240 dias pós-queima, em 8 pontos de coleta com 3 coletas simples cada. O solo foi amostrado em 3 profundidades, 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 centímetros. Foram avaliados carbono orgânico total, carbono lábil, fracionamento químico da matéria orgânica e análises de fertilidade do solo. Para analisar os dados, foi feita análise estatística descritiva e, posteriormente, será feita análise multivariada por ser um estudo com pseudo-repetições. O carbono orgânico apresentou diferentes padrões de variação temporal. O carbono lábil aumentou linearmente em todas as profundidades até 90 dias pós-queima, reduzindo aos 240, mas com valores superiores aos originais. Nas frações úmicas, a fração umina não apresentou um padrão claro. Já os valores dos ácidos fúlvicos e úmicos foram similares aos observados antes da queima até 90 dias após, aumentando aos 240. Aos 240 dias, os valores de pH, magnésio, sódio, alumínio e fósforo aumentaram, enquanto o cálcio, potássio, acidez potencial, valor T e carbono orgânico total diminuíram nas 3 camadas. Para a soma de bases, observou-se valor próximo ao de antes da queima, e para valor V%, um aumento aos 240 dias na camada 0,10. Nas camadas subsuperficiais, estes parâmetros diminuíram aos 240 dias pós-queima. O manejo com queima prescrita alterou consideravelmente atributos químicos, fertilidade e quantidade e estabilidade da matéria orgânica do solo. As variações foram mais pronunciadas na camada superficial, 0 a 10 centímetros, indicando sua maior sensibilidade aos efeitos do fogo. As alterações podem servir de indicadores para avaliar os efeitos da queima prescrita nesse ambiente e dar suporte ao manejo integrado do fogo e à prevenção de incêndios florestais no PNI e em outras UCs.
Há a necessidade de pesquisas futuras para minimizar os efeitos do fogo nas propriedades do solo, e também considerando outros componentes da paisagem, como o relevo, permitindo avaliar como a prática se adequa na prevenção de incêndios nos campos de altitude do PNI. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Antônio e o tema da minha pesquisa é Resgate Histórico dos Jardins da UFRJ e cenário atual como estratégia para a conservação paisagística, especificamente sobre os jardins internos da Rural, que juntamente com o conjunto arquitetônico foi tombado pelo INEPAC em 2001 devido à sua importância arquitetônica, histórica e cultural. Contudo, ainda existe trabalho específico sobre esses jardins, como sua história, vegetação e plano geral, informações imprescindíveis para estratégias de conservação, preservação e restauração do patrimônio. Informações que são o objetivo desse trabalho. A metodologia utilizada foram as teorias e técnicas propostas por Lassos, Delfim e Lungboom. E como resultado, ressaltamos Reinaldo Djeberg como autor dos Jardins do Prédio Central, do Prédio King e do Prédio de Biologia. A tipologia como sendo autos conclusos e o estilo clássico francês e italiano devido à simetria e rigidez. O Jardim do Prédio de Economia foi construído posteriormente, não sendo de mesma autoria, porém possuindo a mesma estética. Durante a pesquisa, encontramos as plantas baixas originais dos jardins do Prédio Central e do Prédio Química, que comparativamente observamos que os jardins atuais possuem a mesma essência do planejado, porém com algumas modificações. No levantamento botânico realizado, observou-se o número de diversidade de famílias de plantas, sendo 18 no prédio central, 15 no prédio de biologia, 11 no prédio de química e 8 no prédio de agronomia. Quanto às espécies mais frequentes encontradas nos jardins, temos como exemplo a Sansevieria trifaciata no prédio central e no prédio de biologia, e a Tenante setosa no prédio de química e de agronomia. Concluímos que, embora haja algumas modificações no traçado dos jardins atualmente, a essência dos mesmos se mantém. E que, durante essa pesquisa, observamos que houve alteração na vegetação dos jardins, o que reforça a importância desse trabalho para a estratégia de conservação desse patrimônio e da memória da nossa universidade. Acrescento que parte desse trabalho foi publicado no 4º Simpósio Científico do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e que estamos trabalhando para a publicação dos resultados integrais em breve. Agradeço ainda ao CNPq pela bolsa de iniciação científica e a oportunidade. Muito obrigado. Perda de nitrogênio amoniacal após adubação no milho com digestato bovino e ureia no plano solo áprico em seropédica. Uma das principais formas de perda de nitrogênio é por volatilização de amônia. Quando se trata da aplicação do fertilizante nitrogenado como a ureia, a perda de nitrogênio por volatilização de amônia é aproximadamente 50% da quantidade do adubo aplicado. A carência de estudos sobre a aplicação de digestato, avaliando as perdas por volatilização de amônia, é evidente, tornando necessária uma abordagem mais profunda, uma vez que o uso de digestato como biofertilizante é a realidade no país e a difusão do uso como biodigestores tem se propagar de maneira crescente. O objetivo do trabalho foi avaliar as perdas de nitrogênio amoniacal após a adubação no milho com digestato bovino e comparar com as perdas de nitrogênio amoniacal após a adubação com ureia em solo de baixa fertilidade seropédica. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, localizado no Departamento de Solos da UFRJ. O solo utilizado no experimento foi um plano solo áprico, as amostras de terra foram coletadas em seus primeiros 20 centímetros de profundidade, foi feita análise de solo e quantificada a necessidade de calagem para elevar o pH ao valor de 6,5. O digestato utilizado proveniente no processo de gestão anaeróbica do dejeto bovino coletado na fazendinha agroecológica quilômetro 47. Os tratamentos avaliados foram T1 controle, T2 adubação mineral com ureia em 4 dosagens diferentes, T3 adubação com digestato bovino em 4 dosagens diferentes. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2:4, mais o tratamento controle com 3 repetições, totalizando 27 unidades experimentais. A instalação do ensaio de valorização de NH3 ocorreu um dia antes da aplicação das fontes nitrogenadas. As coletas de N volatilizado foram realizadas até o 20º dia de maneira intercalada, da seguinte forma: em intervalos de 24 horas até o 27º dia, e após as coletas foram realizadas no 9º, no 12º, 15º, 18º, 21º, 24º e 27º dia após a aplicação dos fertilizantes. O digestato bovino e a ureia foram adicionados no momento do plantio do milho, e o teor de umidade do solo foi mantido entre 50% e 70% da capacidade de campo.
Como principais resultados, constatou-se que maiores perdas ocorreram nos 3 primeiros dias, após a adubação na ureia, na dosagem de 120 kg por hectare. Em contrapartida, somente 18 dias após a aplicação de gestato bovino, foi observado um pico, representando a maior perda na dosagem de 80 kg por hectare. Aqui é um resumo onde se encontram as perdas acumuladas para a dosagem de ureia e de gestato bovino. Avaliando as aplicações de gestato e ureia no solo, conclui-se que todas as dosagens de gestato bovino apresentaram menores perdas totais acumuladas de amônia em relação aos tratamentos de ureia, demonstrando assim uma maior eficiência no gestato bovino e a redução das perdas totais no nitrogênio por volatilização. Eu sou Ian Vidal, estarei apresentando o trabalho Caracterização morfológica e atributos físicos e químicos do solo em vossorocas em ambientes de mar de morros no bioma da Mata Atlântica. Introduzindo, aqui nós temos uma imagem da FAO, de 2016, onde, segundo esses dados, estima-se uma perda de 10% do potencial agrícola mundial até o ano de 2050, em função das perdas de solo provocadas pelo manejo agrícola inadequado e em função da erosão do solo. Aqui nós temos um mapa, destacamos o município de Pinheiral, que está localizado na região sul do estado do Rio de Janeiro. Nesse vídeo, nós podemos observar as modificações que ocorreram na área de estudo, em função justamente da erosão hídrica, formando assim fendas no solo, que são denominadas vossorocas. Essas vossorocas podem ser classificadas em função da intensidade e de sua forma. Falando um pouco sobre as características da região de estudo, aqui nós temos a vegetação predominante do local, que são as pastagens e alguns fragmentos florestais. O clima, segundo a classificação de Köppen, é CWA, subtropical úmido, e as ordens de solos que predominam na região, sendo argissolos, os latossolos e os cambissolos. Para as amostras de solo, foram coletadas amostras deformadas para as análises de fertilidade e de carbono orgânico e indeformada para a caracterização física do solo. Agora sobre os resultados, nessa tabela nós podemos ver a área das vossorocas, o volume, a densidade do solo e a massa de solo revolvida das vossorocas, onde para todos os atributos, os maiores teores foram observados na vossoroca senil. Com relação aos atributos edáficos removidos, também observou-se os maiores teores de cálcio, carbono orgânico na vossoroca senil, assim como os atributos físicos de areia e argila. Já os maiores teores de magnésio foram observados na vossoroca em estágio juvenil e os maiores teores de sódio e potássio na vossoroca em estágio inicial. Chegando às conclusões, falando principalmente sobre o que foi observado, analisando os atributos físicos e químicos na vossoroca em estágio senil, nós podemos associar essas características à sua maior maturidade, onde ocorreu uma maior degradação e uma maior perda do solo com a ação da água. E vale ressaltar também que a utilização de geotecnologias, como drones, auxiliam no acompanhamento e na identificação da degradação dessas áreas. As referências utilizadas no trabalho e os agradecimentos. Desenvolvimento e avaliação de uma rede de sensoriamento sem fio para monitoramento contínuo de umidade. Meu nome é Antônio Carlos da Silva, meu orientador é Marcos Basses. Segundo a FAO, 70% de toda a água consumida no mundo é destinada a atividades agropecuárias, e com a crescente escassez de água fresca em muitas partes do mundo e a grande demanda de água, visamos melhorar a eficiência do uso dessa água em sistemas agrícolas, usando irrigação de precisão. Basicamente, essa técnica consiste em aplicar a quantidade ideal de água em um campo inteiro, o que demanda o conhecimento da variabilidade espacial da umidade do solo. Então, o problema é caracterizar a variabilidade espacial e temporal da umidade do solo contínuo e baixo custo. Para isso, desenvolvemos uma rede de sensores sem fio e baixo custo, reduzindo o transtorno com o cadeamento de transporte de energia e de dados. Como estamos trabalhando com sensores vendidos no mercado a baixo custo, é necessário avaliar a durabilidade e acurácia. Componentes que formam a rede: sensor capacitivo, XBee para a transmissão, Arduino para o controle, bateria, 2 painéis solares e um carregador da bateria. Cada módulo é representado por um número como mostra na imagem. Ao todo temos 20 módulos.
A rede está sendo implementada na fazendinha, sobretudo em função da grande complexidade dos sistemas agroecológicos e da variabilidade espacial no local. Considerando os diferentes manejos e os mapas de variabilidade espacial já existentes na área, escolhemos os pontos de monitoramento e georreferenciamos cada um deles. A rede foi configurada em malha usando o protocolo ZigBee, a qual consiste em um coordenador, roteadores e dispositivo final. O coordenador é responsável pela inicialização e reconhecimento de todos os nós da rede. O roteador é responsável por receber e transmitir os dados, além de efetuar a leitura de umidade. O dispositivo final é responsável por efetuar a leitura de umidade e transmiti-la. Resultados. Devido à pandemia do Covid-19, a rede foi implementada parcialmente e apresenta uma boa comunicação sem perda de dados, uma boa autonomia da bateria. Conclusões. A rede foi montada e seus componentes funcionam adequadamente. Os módulos comunicam-se como programado e nessa nova etapa serão instalados os módulos restantes. Em andamento, avaliar a durabilidade e acurácia dos sensores de umidade de baixo custo e continuar analisando a eficiência de comunicação dos módulos. Aqui estão nossas referências. Queria agradecer pelo apoio da UFRJ e da CNPq.